Bora lá, Ramon é prestigiado e, enfim, tem motivos para sorrir. Então sorria, Ramon. Tá todo bobo, todo feliz e com razão. E o Rodolfo Landim? Rodolfo Landim diz que não para Leila Pereira. Disse que o Pedro não está à venda e ponto final. Porém, vocês sabiam que o Pedro tem um valor de mercado? Pois é, inclusive dado pelo próprio Rodolfo Landim, pelo Marcos Braz, o Pedro tem um valor aí que, se vir com uma certa quantia, ele sai. E não são 100 milhões de euros não. Cola até o final que eu vou estar comentando tudo isso e muito mais com vocês por aqui, ok? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso Clube do Fla. A você que ainda não é inscrito no nosso canal, já chega se inscrevendo no canal, deixando o seu like, comentando no vídeo e compartilhando esse conteúdo nos seus grupos de Facebook e de WhatsApp para dar uma moral para esse negrão que vos fala, rapaziada. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, que são as notícias e as informações. Mas olha só, se inscreve aí no canal para dar uma moral para o aniversariante. Daqui a 9 dias eu tô fazendo aniversário. Tô pedindo a rapaziada para ver se aumenta os inscritos aí como presente, ok? Rapaziada, vamos que vamos. Segundo o jornalista Mauro César Pereira, o técnico Paulo Souza coloca internamente para a diretoria que no mês de abril o time do Flamengo estará mais próximo do que ele deseja. Então, mais um mesinho aí. Se o Flamengo vem evoluindo como eu acho que está evoluindo, claro que debaixo de críticas de muitos, eu também critico algumas coisas, por exemplo, algumas substituições que ele fez, mas ninguém é perfeito, todo mundo erra, inclusive o próprio Jorge Jesus errou muito no início, com muitas substituições erradas. Boa parte do torcedor, da torcida do Flamengo, pediu a cabeça dele, pedindo para ele ir embora do Flamengo. Depois ele ficou bancado pela diretoria. Aí começamos a ver que o JJ era brabo, sabia tudo e que realmente nós ganharíamos títulos com ele. Hoje, por exemplo, a gente está vendo aí o início do Paulo Souza bem melhor do que o início do JJ. Então, vamos aguardar cena dos próximos capítulos. Ele tinha dito aí de 7 a 8 jogos para poder chegar aí bem próximo do que ele queria. Agora já não é mais, é até abril. Então ele está vendo uma certa dificuldade por parte de um ou outro jogador. Acho, no meu modo de pensar, na minha visão, que ele está colocando Everton Ribeiro na maior furada. O Bruno Henrique não está assimilando aquela posição de centroavante pelo qual ele está colocando ele ali. O Bruno Henrique entra nessa posição, mas não joga ali. Ele jogava como uma dupla com o Gabigol em 2019 e entrava ali direto quando o Gabigol saía. E eles se conheciam até vendados, então dava para o Bruno Henrique jogar ali, mas ele não joga de centroavante. Ele entra numa situação de jogo naquela posição ali. Então, na minha opinião, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, nesse esquema do Paulo Souza, não estão conseguindo demonstrar o seu melhor futebol. Ele tem uma oportunidade no jogo agora de sábado, frente ao Bangu, de consertar isso daí. Se ele está pedindo aí para a diretoria dar uma segurada até abril, que em abril vai estar bem próximo do que ele deseja, deve estar reavendo alguns conceitos. Para quem não sabe, segunda e terça foi folga para o elenco inteiro. Eles não, tanto ele como a comissão técnica foram para o CT trabalhar. De repente estavam vendo isso daí, estudando, vendo jogos. O Everton Ribeiro não dá para jogar ali onde está jogando, essa é a minha opinião. O Bruno Henrique ainda consegue jogar mais ou menos, mas não dá para render como rendia em 2019. Então, espero que o Paulo Souza conserte isso daí. É a minha visão, o meu modo de pensar, mas não sou o dono da razão não. E por falar aí em abril, rapaziada, em abril será finalizado aí a colocada da grama híbrida, né? O gramado híbrido lá no CT Jorge Elano do Urubu, a máquina lá da Greenlift, né? Da empresa Greenlift que estava no Maracanã, que fez lá, que organizou a reforma do Maracanã, já está no CT trabalhando em prol
do novo gramado híbrido lá do CT Jorge Launindo do Urubu. Em abril será finalizado aí, o Flamengo terá o mesmo gramado de lá do Maracanã no CT também, vai ser show de bola. Bom, enquanto Flamengo e Vasco tiveram prejuízos aí na renda do jogo lá no Engenhão, Flamengo e Vasco proporcionaram recorde de audiência nos streaming aí nas plataformas do Cariocão Play, que somou 1.850.000 na live aí do Casimiro e do Camisa 21 no YouTube. Camisa 21 no YouTube foi 660.000 e lá no Casimiro na Twitch 1.500.000. Pois é, Flá TV e a Vasco TV ficaram de fora aí desse estudo, porque todo mundo sabe que tanto a Vasco TV e o Flamengo iam arrebentar na audiência, então ficaram fora. Então o que a gente entende? Já é um novo modelo de transmissão, rapaziada. Já é um novo modelo. A gente sabe que tem aí a Lei 984 aí, né, da Lei do Mandante, mas a gente tá vendo aí os streaming, rapaziada, toma conta. Daqui a pouco essas TVs abertas aí, não sei não, hein. Tomara que o Flamengo, né, consiga com a Flá TV+, aí, continuar, né, agregando valores, melhorando dia após dia, porque ainda vem dando uns vacilos e a torcida fica meio pistola às vezes com certos erros. Tomara que conserte tudo, porque os caras já estão aí, ó, Ronaldo TV, Casimiro na Twitch, tem o Camisa 21 e a Flá TV+. Precisa consertar, porque a TV é de um clube, um dos clubes de maior audiência no mundo, de maior visibilidade no mundo. Então precisa reaver essas questões aí. Bom, e com a situação do Banco Central resolvida, o Marcos Braz agora voltará ao mercado visando oxigenar o elenco, tá? De preferência, oxigenar pela preferência do Paulo Souza. Vale lembrar que pode contratar, né, até dia 12 de abril. Tomara que as contratações sejam pontuais e maravilhosas. Tem a situação da FIFA ter liberado a rapaziada que vem desses dois países aí em conflito. Tomara que venham só jogadores brabos. Desculpa aí a rapaziada aí que tava torcendo pro Banco Central, os torcedores do Banco Central. Desculpa, mas o Flamengo voltou a tá on, rapaziada. Pois é, agora vamos estar falando também daquele jogador que tá super mega hiper feliz, que é o Ramon, que vai ter motivos para sorrir à toa. Pois é, Matheus França, meio atacante da base, né, que vem atuando no profissional também. Cauã, muito bom goleiro, e ele, Ramon, lateral esquerdo, foram convocados para a seleção de base. Boa sorte para os atletas, máximo respeito da base / profissionais do nosso Mengão. E sobre a proposta do Palmeiras para tirar o Pedro do nosso Flamengo, existiu. A contraproposta não existiu, foi fake news. Porém, rapaziada, o Marcos Braz falou diretamente com a Leila que não vai negociar, só negocia pela multa, mas tem uma multa. A multa é avaliada, Pedro, em 100 milhões de euros. Porém, quem lembra aqui? Tanto o Marcos Braz como ele, Rodolfo Landim, já disseram algumas vezes que o Pedro poderia sair por 50 milhões de euros. E aí, vocês concordam com esse valor? E se o Palmeiras cismar de não oferecer jogador nenhum e vir com 50 milhões de euros? Vocês negociariam? Coloca nos comentários que nós vamos resenhar. O valor é esse. Quem não lembra, puxa lá nos vídeos lá da Flá TV que vocês vão ver eles falando. 50 milhões de euros é o valor que tiraria o Pedro do Flamengo. Vocês concordam? Eu fico até meio triste com esse negócio, mas o valor é esse. Rapaziada, esse negócio dessa dívida do Banco Central, eu acho uma tremenda de uma injustiça se o Flamengo tivesse realmente pego, né? Porque, pô, foi lá nas décadas aí de 90... entre 93 e 98, uma negociação completamente nada a ver, e ainda bem que passaram por cima disso. O Flamengo já pode contratar e o Marcos Braz já poderá voltar ao mercado para agregar nosso time positivamente. Tomara que venham jogadores para ajudar o nosso time a ganhar títulos, que o nosso time precisa disso, nosso clube precisa disso. Assim como foi 2019, como teve resquício 2020 e 2001 foi um fiasco. Nós não somos banco para ficar vivendo só de renda.
Não somos. É legal, é bacana, em meio à pandemia, por exemplo, ter um déficit financeiro de cento e poucos milhões, uma receita de 1 bilhão é legal, mas os títulos? Então o Flamengo precisa de título. Alô, Marcos Braz. Vamos que vamos para cima dos reforços, principalmente aqueles que o Paulo Souza indicar. E é mais ou menos por aí. Rapaziada, muito obrigado a todos que me assistiram até aqui. Segue, se inscreve, @Clube do Fla, escrito tudo junto no Instagram e no TikTok. E se inscreve aqui no canal para dar aquela moral. E daqui a pouco, logo em breve, estaremos de volta com mais um vídeo aqui do nosso Clube do Fla. Sabe por quê? Isso aqui é Flamengo demais. E pararam, pam, pam, pararam, pam, pararam, tararam, tararam, pam, pararam, pam, pam, pam.